Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus sempre. Amém? E hoje vou falar a respeito aí, né, para entender mais a questão dessa questão de ser abençoados em Yeshua. Bênçãos é o que não falta, mas é preciso compreender o que é ser abençoado em Yeshua. Existe uma distorção muito grande, né? Quando se trata de bênçãos advinda do Pai Celestial. Então vamos entender um pouco mais. E aconselho que você assista o vídeo até o final. Se você quiser ficar muito bem inteirado a esse respeito, amém? Então que o amor e a graça do Pai permaneçam sobre nós. Eu vou ler aqui Números, capítulo 23, e é importante dizer que se você... eu tô aqui fora, tem barulho, gente, tá? Se você quiser ficar mais ainda aprofundado nessa questão dos oráculos, a questão aí dos sentimentos aflorados aí de Balaque, né? Aqui tem uns mosquitinhos chatos, gente. Mas eu vou fazer aqui que aqui tá fresquinho, tá? Vai até o o capítulo 24, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais, você veja aí. Eu vou ler o 23, que vai intercalar muito bem o que eu vou colocar depois, tá? Vai dizer, Números 23, Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez, né, o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arão, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Aí a pergunta, né? Será que eu não tenho o direito de falar o que o Senhor quer que eu fale? Será que algo pode me impedir de colocar o que o Senhor quer que seja colocado? Conjecturando aqui, né? O que Balaque precisou entender é que os inimigos considerados deles não eram inimigos de Deus.
Aí já resume tudo, né? Aí já muda todo o contexto, toda a história. Então, vai ficar muito bem claro aqui quem é inimigo de Deus e quem não é. Quem é que está dentro do favor de Deus? Quem é essa menina dos olhos de Deus? Quem é o povo que Deus se agrada? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Quem são o povo que é segundo o coração de Deus? Samuel ouviu a voz de Deus. Quem é o povo que ouve a voz de Deus? José se santificou no Egito, disse não para as propostas. Quem é o povo que diz não todos os dias e renuncia à própria carne, porque a palavra, o que foi vivido pelos personagens aqui no início da palavra do Senhor, dos livros, né? Os livros iniciantes, porque eu sempre coloco a palavra do Senhor uma só, vai fazer referência ao povo que está aqui a partir dos evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos, João, e o ministério aí dado ao apóstolo Paulo, conhecido a partir de Atos. Esse povo tem referência desse povo aí, né? Está escrito ali desde Gênesis. E esse povo é mais do que abençoado. Por isso que eu coloquei para você. O Criador vai usar a minha boca aqui para te edificar. E também vai usar para colocar para você, de repente você tenha uma distorção aí, um entendimento diferente, você vai entender o que é ser abençoado no Senhor. Abençoado em Deus não está classificado em bens, em posses, em poder, em riqueza, naqueles que se justificam e se dizem ser o que não são. Não. Ser abençoados no Senhor é bem diferente. E esse povo aqui, ele precisa ser considerado separado. Esse povo tem que ter consciência de que ele não se iguala aos conceitos, aos costumes demais, né? Então eu vou ler aqui Romanos 2, que vai falar aqui, ó. Eu ia ler apenas 2 versículos, mas é bom ler o contexto inteiro. Eu vou ler a partir do verso 17, que vai dizer: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E o vídeo, parando um pouquinho aqui, o vídeo anterior, foi colocada essa questão, né, da grandeza do fazer o bem. Esses não se justificam na lei aqui, ó a continuidade aqui do assunto. Para compreender essa questão da autojustificação, que faz isso, que faz aquilo. Né? A circuncisão não tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aquele que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aconselho que vejam o vídeo aí, a grandeza do fazer o bem.
a obediência, a questão do pôr em prática, de fazer o bem, né? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à circuncisão, é transgressor. Aqui, ó. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí, para entender essa questão da lei escrita, a diferença entre duas pessoas, vou colocar aqui. Aquele que se auto-justifica, colocando como tempo de hoje. Aqueles que se auto-justificam, aqueles que se autodeclaram descendentes de Abraão, que por conta de todas as suas conquistas, de poderes aquisitivos, se consideram sendo abençoados por Deus. É uma consequência, buscaram, sabe-se lá como, mas buscaram e têm suas riquezas, né? Mas isso não significa que é um judeu, que são descendentes de Jacó, de Abraão. Porque no novo tempo, e aí é onde entra Yeshua, que é negado por muitos desses, é rejeitado, é negado, é blasfemado, né? O nome dele é blasfemado, como colocou aqui, entre os gentios, por causa de quem hoje? De quem se declara salvo, de quem se declara que vai para o céu, porque no céu não habita carne nem sangue, mas espíritos, a não ser que morra, pode ter aí conhecimento de um novo, né, de uma outra dimensão. A promessa é que vivamos aqui depois do juízo, depois de tudo, viveremos numa terra sagrada, numa terra transformada, numa terra que passará por uma purificação, não do jeito que está, vai passar por uma purificação a terra também. Então a distorção de entendimento vem não... isso eu coloco aqui muito claramente, tá? Porque o Senhor, Ele dá sabedoria a quem Ele quer, Ele abre a visão, o entendimento de quem Ele quer, Ele que conhece, né? Ele é quem nos conhece. Então, muitos não compreendem justamente porque o Criador não permitiu, porque conhece as intenções, né? Então, tudo é pelo Espírito. A nossa justificação está no nosso Senhor e Salvador. E aí, vamos entender o que é ser cristão, estar com Cristo de fato, fazendo parte desse povo que se considera separado, que está aí no mundo inteiro e que não está qualificado em relação religiosa, mas sim no buscar, mas sim no compromisso, mas sim no viver e fazer o bem, no sentido de que foi uma pessoa iluminada na mente aí, que passou a compreender o Evangelho, o poder de Deus, amém? E dando seguimento aqui, em Romanos 12, vou ler a partir do verso 4, tá? Vou ler o versos 4 e 5, que vai dizer: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí vai falar essa questão do dom, né? Que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que não pode acontecer, essas pessoas, depois de receberem dons, caso não esteja um coração 100% voltado ao seu Criador e ao nosso Salvador, pode se corromper, pode recuar, pode ter atitudes que o Senhor repudia, querer lutar contra um outro membro. Como é que vai ser? Faz todo sentido, né? Porque o foco é respeitar e conviver. Não necessariamente no mesmo ambiente, porque nem sempre, né? Como eu acabei de colocar, volto a dizer, esses membros estão espalhados aí pelo mundo. Terra essa que é o estrado dos pés do Senhor. Terra essa, nações essas que o Senhor vê como gota de água que resta em um balde. Então, o Criador, com o seu Espírito Santo, é quem ministra nesse corpo, cujo Yeshua é a cabeça. É Ele que dá a direção, é Ele que exorta, é Ele que dá o caminho, a orientação. E esses membros estão voltados ao seu pastor, ao seu mestre. Pastor é Yeshua, que deu a vida por nós. Ele é o nosso líder. Pode existir lideranças na terra, se tiverem o foco e a clareza desses conhecimentos, farão proezas. Caso não seja, terão apenas a visão para o seu próprio umbigo. Farão aquelas coisas a seu bel prazer. Entenderão a palavra do Senhor, porém distorcendo o sentido da mesma. Não serão bons na essência, não passarão pelo resgate do voltar para o Senhor, deixando para trás a natureza terrena, deixando para trás os sentimentos de orgulho e tantas coisas que levam a visão para o seu próprio umbigo, limitando-os às suas limitações voltadas de ego. Essas pessoas darão o melhor de si para exercer esses dons com amor ao reino, retribuindo toda a glória ao Criador, reconhecendo cada feito, porque imagina aí, né? Um liberto, o Senhor coloca ele em certos ambientes ou certos caminhos, e ele faz proeza ensinando, faz proeza ajudando, faz proeza contribuindo, e aí ele vê o resultado daquele feito. O Criador se alegra, Yeshua se alegra, porque o andar como membro com a direção do mestre de Yeshua é focar em todas essas questões. Ao contrário, estarão com a natureza terrena, estarão com a mente obscurecida, estarão com a mente dividida, andarão errante de acordo com o olhar do Criador, assim como Caim. Não necessariamente tirando a vida, sendo um homicida, mas sendo um homicida com palavras, sendo um homicida com atitudes. E o Criador vê todas as coisas, né? Então a gente não pode correr esses riscos. E aqui em Efésios 1, vou ler aqui a partir do versos 3, que vai falar sobre as bênçãos, gente, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, tá? Porque, em Cristo. Então, o que eu falei lá atrás? Preste bem atenção em cada palavra que sair da minha boca, porque é o Senhor que está ministrando. Confirmação aqui. Aqueles que eu li lá em Romanos 2, que se julgam
pela circuncisão, pela lei, que estão muito certos de que é povo de Deus, é descendente de Abraão, é evangélico, é católico, é isso, é aquilo, se apegando a uma nomenclatura e não a Cristo. Tem que ser o foco Cristo. Onde Cristo é rejeitado, como está colocando aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Lá, Balaão fala para Balaque: como amaldiçoarei quem Deus abençoou? A palavra é uma só. O povo do Senhor tem que ser separado. Quem é judeu? Quem é circuncidado no coração? Quem foi liberto? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. É muito interessante quando você tem o Espírito ministrando, falando com você, para tirar as vendas e você entender que a palavra do Senhor é uma só. Então, esse mesmo povo que faz parte do corpo de Cristo, como eu li lá em Romanos 12, é mais do que abençoado em Cristo, porque o foco é Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a vida, é Ele, né? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, por meio de Yeshua. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade. Nos revelou. Se você continuar lendo, é só revelação maravilhosa, ó. Nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir em Cristo, ou seja, não se iluda. É preciso fazer parte do corpo de Yeshua. Casa de Deus, ministério. Não se apegue a isso, se apegue a fazer parte do corpo de Cristo, da sua responsabilidade de ter uma mente transformada para entender o evangelho que é negado, o evangelho que é rejeitado, o Yeshua, o Cristo que é negado o tempo todo. É distorcida a sua palavra, a sua mensagem, que é o poder para nos transformar, para nos libertar, nos santificar. Fazer parte de uma reunião solene, de um agrupamento, de uma assembleia, é para fazer a diferença. Mas não se auto-justificar nisso, porque aí você estará muito longe de ser revelado. Isto é, de fazer convergir, né, em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versos 13.
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vai confirmar tudo que foi dito aí anteriormente. Quer glorificar a Deus? Mergulhe no conhecimento de como fazer parte do corpo de Yeshua. Não tire ele do foco. Ou então estará aí na autojustificação e na natureza terrena. Quer ser selado? Ouça, medite, aprenda o ministério, a palavra do Senhor, o evangelho que é o poder de Deus. Esse ministério precioso que foi dado ao apóstolo Paulo, para você fazer parte. Gente, quando eu vejo o número de inscritos, eu fico decepcionada por conta do número de visualização. Porque assim, não que o número de inscritos vai determinar que a pessoa está compreendendo, né? Não é isso, quem sou eu, né? Mas eu entendo pelo olhar da palavra do Pai a dificuldade que é para alguém nascer de novo, para alguém ser liberto. E a interação ela é importante no sentido do número de pessoas que vão ser abençoadas e vão ser libertas, né? Quanto mais se curte ou se inscreve no canal, isso vai dar relevância, né? Relevância nessa plataforma aí, né? Do YouTube. Mas isso não determina o que está escrito aqui na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, ainda que a descendência de Israel seja como a areia da praia, apenas um remanescente será salvo. A palavra do Senhor fala sobre os 144 eleitos. A palavra está falando aqui de eleitos, de escolhidos. Eu entendo biblicamente a dificuldade que é das pessoas nascerem de novo. Porque as pessoas ouvem, as pessoas fazem parte de grupos, né, religiosos e tudo, mas isso não determina a sua vida de salvo, de membro, né, que faz parte do corpo do Senhor e Salvador. O que determina é a transformação, é a eleição que ocorre, né, através da compreensão da graça, favor imerecido do Senhor. Percebam o quanto que Efésios 1 é rico em informação. Porque aqui, ó, no verso 7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É preciso compreender o sentido do sacrifício do Senhor e Salvador Yeshua. E aí se levantou exércitos de guerras entre aspas, tá? No sentido aí figurativo, que a luta é espiritual, para combater a mensagem que liberta, que é o Evangelho. Muitos se tornaram mártires, porém, no caminho deles de difícil para a propagação do Evangelho, também nasceram pessoas do Espírito. Pessoas que o Criador está no controle desse chegar ao conhecimento das boas novas. Pessoas que não rejeitam e são libertas. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. É preciso entender. É preciso estar aberto a buscar essa sabedoria que vem do Senhor. Não vem de conhecimento, não vem de
doutorado, não vem do fazer parte, de ser declarado por mãos de homens que você hoje, agora, você é isso, você é aquilo, ser ungido a isso, ungido aquilo, ter atitudes de ações que ocorreram na Bíblia, como, por exemplo, Elias foi ungir Davi, muitos ungem esse e aquele, ou essas e aquelas, a isso e aquilo. Tudo é focado para o nosso Senhor e Salvador e suas palavras. O Senhor nos liberta e nos torna eleitos, nos torna filhos por adoção. E o foco aqui é, como está no versos 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, porque muitas mentiras e enganos estão disseminados aí pelo mundo, né? O evangelho que os salvou, o evangelho. Sem o evangelho não há salvação. Mas o evangelho pregado na raça. O evangelho que é pregado como ele é. Não como fantasias ou entendimento humano. É como o Espírito Santo nos orienta, nos dá compreensão. É o evangelho que nos traz a nova consciência do estar em Cristo, de fazer parte do corpo dele, de estar muito bem alinhado e ajustado. Começar a renunciar tudo aquilo que só atrapalha, que traz pecado para o corpo, né? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, estejam certos de que a palavra do Senhor é uma só. E aí, quando surgir os Balaques da vida, que são contrários à palavra do Senhor, e aqui, Balaque não é um qualquerzinho, não. Balaque é uma pessoa que tem autoridade. Ele falava e as pessoas obedeciam, exceto nessa situação. Como que, para estar bem, vou colocar aqui, né, o Espírito está ministrando, eu estou falando, o estar bem com quem quer que seja, de onde quer que façamos parte, eu tenho que estar contra Deus. O que vai prevalecer? A minha vontade, a vontade daqueles que são subordinados ou a vontade de Deus? Bem, pode-se fazer, levantarem muralhas, fazer o que for, mas o que prevalece na vida do eleito, na vida do salvo, na vida do liberto, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Balaques, de reis, de governantes, de autoridades. Embora tenhamos que nos sujeitar ou submeter às regras, aos decretos sobre a vida dos eleitos, dos libertos, o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, que essa palavra tenha sido ministrada em seu coração, para você entender qual é o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, o caminho para o ser selados, conhecidos do Senhor e Salvador Yeshua, dos que fazem do caminho de fazer parte do corpo e de como usar os membros focando, né, a glória para o Criador. A importância das bênçãos espirituais que vêm dos céus, vêm do Criador, né? E consequentemente, nos dá a alegria de podermos sentir paz e entender, enxergar as bênçãos sem medidas do Senhor para nossas vidas. Amém? Não sejamos tolos de querer amaldiçoar quem está debaixo das bênçãos do Pai. Não sejamos tolos de caminhar caminhos tão longos, mas que lá na frente, caso tenha a compreensão dos erros, ter que retornar a mesma distância para desfazer atitudes, palavras, né?
Então, estejam atentos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Porém, nós não somos imortais. E o que realmente importa é a nossa consciência de estar em paz com o nosso Pai, com o nosso Criador. De entender que nada podemos, como Yeshua disse, sem Ele. Ele falou lá. E aí, Ele dá o ministério rico e precioso para o apóstolo Paulo e para outros. Para João, que teve tantas visões maravilhosas escritas no livro de Revelações, Apocalipse. Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Eles não podiam entender lá a grandeza dessa mensagem. Mas aí ele coloca nos evangelhos e de fato eles testificaram: não podemos. O Senhor é o foco. Como disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem morre em Cristo sabe que é lucro, né? Está muito certo disso, está muito confiante. Então, que vocês meditem aí nessas mensagens e vejam que a palavra do Criador, ela exige compreendê-la de modo espiritual. Exige que possamos nascer de novo para compreender aquilo que é espiritual. Amém? Então, fiquem todos na paz. E até a próxima, se o Senhor permitir. Amém?